Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do CardioSite, eu me chamo Anderson Luiz e mais um vídeo da série Aprendendo com Questões de Prova, porque aqui no canal você aprende resolvendo questões. Hoje a gente vai ver uma questão que foi retirada da prova de título de especialista na área de fisioterapia em terapia intensiva no adulto. Essa prova foi aplicada no ano de 2018 e o assunto que a gente vai ver é interpretação da gasometria arterial e da ventilação mecânica. Se você está aprendendo gasometria arterial, está aprendendo, está no começo do aprendizado, essa análise aqui da questão não é para você. Isso aqui é para quem já tem algum conhecimento de interpretação da gasometria e algum conhecimento também de ventilação mecânica, tá? Mas no final eu tenho uma novidade para você, tá? Então fica ligado aí. Muito bem, então a questão, que a gente vai tratar aqui é a questão número 12 da prova e tem o seguinte enunciado. Paciente do sexo feminino, 86 anos, 60 quilos, 1,70 m, encontra-se internada na UTI recebendo suporte ventilatório invasivo. Diagnóstico clínico de PAC grave, ou seja, pneumonia adquirida na comunidade, mais síndrome do desconforto respiratório agudo. Ao exame físico destacam-se, ausculta pulmonar, murmúrio vesicular reduzido nas bases com crepitantes e roncos difusos, expansibilidade pulmonar reduzida, saturação periférica de O2 de 90% com FO2 de 60%, tá? Dados da ventilação mecânica, ventilação controlada a pressão, uma pressão sobre PIP de 23, uma relação INS-EIS de 1:1, uma frequência respiratória de 15, uma PIP de 17, um volume corrente médio de 278, sensibilidade de -1. O raio-x mostra a presença de hipoinsuflação e infiltrado intersticial difuso, tá? Compatível aí com SARA, esse infiltrado intersticial difuso. Gasometria arterial, PO2 de 55, pH de 7,20, PCO2 de 63, bicarbonato de 22. Sobre o caso descrito acima, é correto afirmar que... Então vamos lá, então, caso clínico de uma paciente idosa, que está entubada, está em ventilação mecânica, foi coletada aí uma gasometria e ele vai dar umas alternativas e que é a alternativa correta. Vamos destacar os pontos importantes desse caso clínico. Então, uma paciente de 86 anos com diagnóstico de uma pneumonia grave que evoluiu com síndrome do desconforto respiratório agudo, está com uma saturação aí limítrofe, 90%, com uma FO2 alta de 60%, tá? Está ventilando aí pressão controlada, com delta de pressão de 23, uma frequência respiratória de 15, uma PIP alta, PIP 17, volume corrente médio de 278 ml, variando 250 a 280. Por que que a gente tem aí uma variação do volume corrente? Porque essa paciente está ventilando no modo PCV. Então é estipulado aí um delta de pressão para essa paciente, ela vai produzir um determinado volume corrente e esse volume corrente pode variar de acordo com a mecânica ventilatória da paciente, tá certo? Muito bem, então a gasometria tem uma PO2 de 55, pH de 7,20, PCO2 de 63, bicarbonato de 22 e ele quer a alternativa correta, ok? Mas vamos lá, Vamos aqui primeiro, aprender alguns conceitos, Qual o volume minuto atual que a paciente está fazendo no ventilador? O que é volume minuto? É a quantidade de ar, que entra nas vias aéreas em 1 minuto, tá? Então, como é que a gente calcula o volume minuto? É pegando o volume corrente e multiplicando pela frequência respiratória. Como a paciente está no modo, PCV, foi dado na questão um volume corrente médio, então a gente vai encontrar o quê? Um volume minuto médio, tá? Se a gente pegar o volume corrente 278, que dá 0,278 litros, 278 mililitros é 0,278 litros. Multiplicar por 15, a gente vai encontrar um volume minuto de 4,17 litros por minuto. Então qual é o volume minuto da paciente? 4,17 litros por minuto. Qual o índice de oxigenação, Índice de oxigenação nos ajuda a avaliar aí como que está o comprometimento da membrana alvéolo capilar, O cálculo do índice de oxigenação é dado pela PO2 dividido pela FO2, por isso que esse índice também é chamado de índice PF, tá? Índice de oxigenação é a mesma coisa que índice PF, é pegar a PO2 e dividir pela FO2. PO2 está em 55, FO2 está em 0,6, Tá lá, 60%, 0,6 tem que colocar em decimal, tá? Dividindo 55 por 0,6, a gente vai achar aí um índice de 92.
Normalmente, em condições normais, o índice de oxigenação ele fica acima de 300, tá? Acima de 300. Quanto mais baixo o índice de oxigenação, mais grave é o comprometimento da membrana alvéolo capilar, ou seja, mais dificuldade o oxigênio encontra para atravessar a membrana alvéolo capilar, tá? E a gravidade da SARA, ela é determinada pelo índice de oxigenação, tá? O índice de oxigenação, ele não determina o diagnóstico de SARA. Ele apenas determina a gravidade da SARA. Pra vocês terem uma ideia, um índice de oxigenação abaixo de 100 é considerado aí, né, uma SARA grave, tá? Uma SARA grave. E ela tá aí com índice de 92, então tá com uma SARA grave. Muito bem, então vamos lá, vamos fazer a análise da gasometria arterial, tá? Coloquei aí os dados de acordo com a prova, coloquei lá também o volume minuto que a gente calculou e vamos fazer aí a análise, né, do equilíbrio ácido básico, tá? Então, toda vez que a gente vai analisar uma gasometria do ponto de vista ácido básico, a gente olha para o pH e pergunta, pH tem acidemia, tem alcalemia ou está normal, né? E o pH nitidamente tem o quê? Tem uma acidemia. O pH normalmente varia de 7,35 a 7,45 e está 7,20, ou seja, está bem abaixo, então a gente está diante de uma acidemia. Se tem uma acidemia, tem que ter uma acidose. Ou essa acidose está no sistema respiratório ou está no sistema metabólico, tá? E aí, vamos lá, né? Então, onde que está aí o distúrbio primário? Onde que está o distúrbio primário? O distúrbio primário, ele é respiratório ou ele é metabólico? A gente olhar PCO2 está em 63 e o bicarbonato está em 22, tá? E a gente está aí diante de uma acidemia, né? Então, essa acidemia está na PCO2 de 63, né? Essa acidose está na PCO2 de 63 ou está no bicarbonato de 22? Fica muito claro, né? Já que a PCO2 é o ácido do sistema, ou seja, quanto mais alta a PCO2, né, menor vai ser o pH. E a PCO2 nos distúrbios primários, ela varia de 35 a 45 milímetros de mercúrio. E está em 63, ou seja, está bem acima. Então, o distúrbio primário é o quê? É uma acidose respiratória. Resta saber, ela é aguda ou é crônica, né? No caso clínico, ele não nos dá dados suficientes para a gente dizer se é aguda ou crônica. E também na gasometria não dá. Por quê? Na gasometria a gente tem como ter uma ideia olhando o base excess e o bicarbonato standard do paciente, para saber se essa acidose respiratória ela é aguda ou crônica. É importante por quê? Porque quando a gente for calcular o bicarbonato esperado, a fórmula para a acidose respiratória aguda é uma, para a acidose respiratória crônica é outra, tá? Mas aí vamos calcular, vamos dizer que essa acidose respiratória é aguda, já que ele não dá nenhum outro dado complementar para a gente poder saber se é aguda ou crônica. Então vamos considerar como aguda, tá? Para a gente saber se tem distúrbio metabólico associado, a gente precisa o quê? Calcular o bicarbonato esperado para uma acidose respiratória aguda, que a fórmula é essa aí. A acidose respiratória crônica já é outra fórmula, tá? É parecida, mas é um pouco diferente. Muito bem. Então, como é que a gente faz para achar o bicarbonato esperado diante de uma acidose respiratória, né, aguda? Então, a gente pega a PCO2 menos 40, divide por 10 e soma mais 24, tá? Então, a PCO2 está aí, ó, 63, está na gasometria, menos 40, vai dar 23, 23 dividido por 10, 2,3, 2,3 mais 24 está aqui, ó, dá 26,3, 26,3, né? A gente coloca um desvio padrão, né, 2 para baixo, 2 para cima, então o bicarbonato esperado fica entre 24,3, né, a 28,3. E quanto que está o bicarbonato? Está lá, 22. Está dentro do esperado? Não está dentro do esperado, porque se estivesse dentro do esperado, a gente não teria distúrbio metabólico associado. Mas como está fora, então a gente tem sim distúrbio metabólico associado, né? Se tiver abaixo de 24,3, tem acidose metabólica associada. Se tiver acima de 28,3, nós teríamos uma alcalose metabólica associada, né? Como está em 22, ou seja, está abaixo de 24, então a gente está diante de uma acidose metabólica. Então a gente tem o quê? Uma acidose mista. A gente tem uma acidose respiratória associada ao quê? A uma acidose metabólica, tá? Então essa é a interpretação do distúrbio ácido básico, né? Acidose mista. Muito bem, o que a gente pode fazer aí para melhorar esse pH, né? Como melhorar aí essa acidemia, né, da paciente? Então vamos lá. Então, para melhorar essa acidemia, a gente vai mexer aí nos parâmetros respiratórios, tá?
Em que parâmetro você acha que a gente deve mexer? Né? Se a gente vai mexer no parâmetro respiratório, a gente só pode mexer na PCO2. Né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que o quê? Baixar a PCO2 para o pH subir. Né? Lembrar que o CO2 é o ácido do sistema. Então se a gente baixa a PCO2, né, menos ácido a gente tem. Então o pH sobe, tá certo? Então a gente precisa, né, baixar a PCO2. Mas como é que a gente faz para baixar a PCO2? A gente baixa a PCO2 aumentando o volume minuto, tá? Aumentando o volume minuto. Por quê? Porque se a gente aumenta o volume minuto, aumenta a eliminação de CO2. Aumentando a eliminação de CO2, né, a PCO2, né, arterial, ela diminui e aí o pH sobe. A gente pode aumentar, né, o volume minuto, né, ou aumentando o volume corrente, né, ou aumentando a frequência respiratória, ou ambos, tá? Então é só perceber aqui, ó, a fórmula do volume minuto é essa aqui, volume corrente vezes frequência respiratória. Se a gente aumenta a frequência respiratória, aumenta o volume minuto. Se a gente aumenta o volume corrente, a gente também aumenta o volume minuto, tá? Mas aí tem um detalhe, veja só, a paciente, ela está com uma complacência diminuída, lembra que lá no caso clínico tem lá uma expansibilidade diminuída? Então a complacência está diminuída. E aí ela já está ventilando, né, com um delta de pressão de 23, mais uma PIP de 17, isso vai dar aí uma pressão de pico de 40 centímetros de água, tá? É alto. Se a gente for aumentar o volume corrente, a gente vai ter que aumentar ainda mais essa pressão. E aí corre o risco, né, da paciente fazer o quê? Fazer barotrauma, né? Uma paciente idosa com quadro de SARA, né, aumentar muito aí a pressão pode, né, predispor a barotrauma. Então a gente não vai mexer na pressão, né, no delta de pressão lá da paciente do ventilador. A gente vai mexer na frequência respiratória. Lembra que ela estava fazendo uma frequência de 15. Então a gente vai ter que aumentar a frequência respiratória de 15 para um determinado patamar, tá? Mas aumentar a frequência respiratória em quanto? De 15 para quanto, né? Na maioria das vezes, em determinados ambientes hospitalares onde não tem muito recurso, né, o pessoal vai fazendo isso meio que no tapa, né? Aumenta um pouquinho, colhe a gasometria, vê para quanto subiu o pH, para quanto caiu a PCO2 e aí vai ajustando. Mas aí a gente consegue fazer isso de uma tacada só. É só fazer um cálculo, né? Usar aí uma calculadora, tá? Tem que ter uma calculadora científica para você fazer um cálculo e numa tacada só você aumentar aí a frequência respiratória para fazer a PCO2 chegar no limite que você quer e fazer o pH subir até onde você deseja, tá certo? E aí, a fórmula para a gente ajustar, né, o volume minuto é essa aqui, ó, volume minuto atual vezes PCO2 atual é igual ao volume minuto desejado vezes a PCO2 desejada. Volume minuto atual a gente tem, tá lá, 4,17, que é o que a paciente está fazendo no momento. PCO2 atual a gente também tem, tá lá na gasometria, 63. O volume minuto desejado que a gente quer chegar, tá? E a PCO2 desejada é o que a gente quer fazer, atingir, ou seja, tem que baixar essa PCO2 para um determinado ponto, né, para a gente levar o pH. Mas como que a gente vai saber aí qual PCO2 que a gente tem que atingir? Veja só, o paciente está com um pH de 7,20, já está com uma frequência respiratória de 15 e está com um volume corrente lá, limítrofe lá para o quadro de SARA dela. Então a gente não pode mexer num delta de pressão do respirador. A gente vai mexer na frequência respiratória para fazer o quê? Essa PCO2 chegar onde a gente quer. Se a gente for querer chegar a um pH de 7,40, a gente vai ter o quê? Aumentar muito a frequência respiratória. E aumentando muito a frequência respiratória, o que acontece? Pode causar autopip, e autopip também predispõe a barotrauma. Então a gente não vai poder subir muito essa frequência respiratória, tá? Não vai poder subir muito essa frequência respiratória. Então a gente não vai conseguir atingir um pH de 7,40, deixar esse pH normal. Vamos aí colocar, né, a paciente com pH de 7,30. Por quê? 7,30. A gente está ali na nossa zona de conforto, tá? De pH. A gente vai elevar a frequência respiratória, só que a gente não vai elevar tanto a ponto de causar autopip, tá certo? Então, vamos fazer o cálculo aí da PCO2 para um pH de 7,30, né? Então, a fórmula do pH no plasma é esse aqui, 6,1 mais logaritmo do bicarbonato dividido
pela PCO2 vezes 0,03, tá? Então essa é a fórmula do pH no sangue, no plasma. Qual o pH que a gente quer atingir aqui? A gente já falou, 7,30, tá? Então vamos colocar aí na fórmula. 7,30 é igual a 6,1 mais o logaritmo do bicarbonato, que a gente já viu, tá lá, 22 na gasometria, né? Dividido pela PCO2, que multiplica 0,03, né? Claro que a gente vai ter que usar a calculadora científica, mas aí não vamos aqui, né, complicar muito com a matemática. Eu já fiz o cálculo, tá? E a PCO2 desejada é 46. Então o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se a gente conseguir trazer a PCO2 de 63 para 46, o pH ele vai subir de 7,20 para 7,30, tá? Então a gente já tem o que? A PCO2 desejada, então a gente consegue, né, calcular o volume minuto desejado que a gente quer, tá? Então a gente vai usar a fórmula, né, que eu já apresentei. A fórmula é essa aí, volume minuto atual vezes PCO2 atual é igual ao volume minuto desejado vezes a PCO2 desejada. Fazendo aí as devidas substituições, né? Volume minuto atual 4,17 vezes 63, que é PCO2 atual, é igual ao volume minuto desejado, que a gente quer chegar, para atingir o quê? Atingir uma PCO2 de 46, tá? E aí, né, multiplicando 4,17 por 63, a gente vai encontrar 262,71, né? E aí, no caso, 46 vai passar para cá o quê? Dividindo, né? Então, o volume minuto desejado vai ser 262,71 dividido por 46. Isso vai dar o quê? Vai dar 5,71 litros, né? O que isso quer dizer? Se a gente aumentar o volume minuto, que está em 4,17 para 5,71, o que vai acontecer com a PCO2? Ela vai cair de 63 para 46. E aí o pH vai subir de 7,20 para 7,30, tá certo? Mas aí a gente, né, no volume, a gente aumentou o volume minuto. A gente pode mexer no volume corrente ou na frequência respiratória. Volume corrente a gente já combinou aqui que a gente não vai mexer. Por quê? Porque a paciente, né, tem um quadro de SARA grave, está com a complacência pulmonar reduzida, a gente não quer mexer no delta de pressão. Mas também a gente não quer subir tanto a frequência respiratória para não fazer auto-PIP, né? E aí como é que a gente faz? Né? A gente vai aumentar a frequência respiratória para quanto? A gente vai lançar a mão da fórmula do volume minuto. Volume minuto, né, igual ao volume corrente vezes frequência respiratória. Volume minuto, né, que a gente quer, que a gente deseja, é 5,71, né? O volume corrente está em 278 mililitros, né? A gente vai ter que passar para litros, que é igual ao quê? A 0,278 litros, tá? Vezes a frequência respiratória, né? E aí como é que faz? 0,278 passa para o lado de cá o quê? Dividindo, né? Então, 5,71 dividido por 0,278 vai dar o quê? Vai dar uma frequência respiratória de 20, tá certo? Então, em resumo, se a gente pegar a frequência respiratória de 15 aumentar para 20, a gente vai fazer o volume minuto subir de 4,17 para 5,71. Isso vai fazer o quê? A PCO2 cair de 63 para próximo de 46, né? E vai também fazer com que o pH ele suba de 7,20 para 7,30, tá certo? Então esses são os ajustes que a gente deveria fazer apenas na frequência respiratória desse modo, né, calculado aí de 15 para 20 incursões respiratórias por minuto. Então vamos lá, vamos para, né, as alternativas da questão. Ele quer aí a alternativa correta. Então vamos lá, letra A. Os valores arteriais de PCO2 encontram-se acima da faixa de normalidade, caracterizando uma alcalose respiratória importante. Alcalose não, caracterizando uma acidose respiratória importante. Tá? Então, retenção de CO2, né, acima da sua faixa de normalidade causa acidose respiratória e não alcalose. Então a letra A gente já corta, ela está errada. Letra B. A frequência respiratória deve ser reduzida visando normalizar os valores de PCO2 e pH. Veja, se a gente reduz a frequência respiratória, a gente vai reduzir o quê? Reduzir o volume minuto. Reduzindo o volume minuto, o que vai acontecer? Vai aumentar ainda mais a PCO2. Vai reter ainda mais PCO2. E o pH vai cair ainda mais. Então a gente não tem o quê? Que reduzir a frequência respiratória. A gente tem que aumentar. Então letra B está errada. Letra C.
A redução dos níveis de PIP para 5 a 8 permitiria uma melhor oxigenação do paciente, né, da paciente neste caso, visando o recrutamento alveolar. O paciente está lá com a PIP de 17, tá? PIP de 17, PIP alta, já foi recrutado o paciente. Se a gente diminui a PIP, o que acontece? Vai predispor ao colabamento alveolar e não ao recrutamento alveolar. Então, a gente não pode diminuir a PIP. Então, letra C também está errada. Letra D. A elevação da frequência respiratória pode facilitar a redução da PCO2 arterial, ok? O que tende a normalizar o pH, além de proporcionar um volume minuto mais adequado, né? Então, a letra D parece que está tudo certinho, sim. A gente tem que aumentar a frequência respiratória, a gente até calculou, nem precisava, mas a gente aproveitou, né, e fez um bom treinamento, a gente calculou. Aumentar a frequência respiratória de 15 para 20, né, vai fazer com que a PCO2 caia, por quê? Porque vai aumentar o volume minuto, a PCO2 vai cair, o pH vai subir. Beleza, então a letra D parece que está certa. Letra E. A relação da PO2 e FO2 encontrada nesse caso descarta o diagnóstico de SARA, o qual foi feito equivocadamente, né? A relação PO2-FO2, né, o índice de oxigenação, o índice PF, ele não fecha o diagnóstico de SARA, não é para dar diagnóstico de SARA, né? Apenas para a gente avaliar a gravidade da SARA, tá certo? Então a letra E também está errada, a gente corta, então o gabarito correto da questão é a letra D, né? A gente tem que elevar a frequência respiratória para reduzir a PCO2 e elevar o pH. Muito bem, então nós terminamos por aqui. Se você ficou muito assustado aí com essa discussão, não se preocupe, né? Claro que foi um caso clínico aí que a gente teve uma discussão avançada, mas se você quer aprender tudo de gasometria arterial, né, desde o estado de oxigenação, né, envolvendo aí todo o estudo do ácido básico, eu te convido a fazer o nosso curso online de interpretação da gasometria arterial, né, edição 2021, curso 100% online, abordagem completa da gasometria, vai ver tudo de gasometria. Você também vai ter gratuitamente acesso ao e-book Manual de Gasometria Arterial, é um manual de nossa autoria que a gente utiliza, né, para fazer aí as nossas aulas, tá? Esse curso ele é focado em exercícios e questões de prova, então é excelente para você que está aí treinando para prova de título de especialista, prova de residência médica, prova de concurso público, tá? Excelente, porque a gente foca em exercício e questões de prova. E esse curso tem um excelente, excepcional custo-benefício, tá? O valor do investimento aí é bem baixo, né? Tendo em vista que a qualidade das aulas é muito elevada, tá? Isso não sou eu que estou dizendo não, isso são os nossos alunos que dizem isso quando a gente faz a avaliação do curso de gasometria, tá? Então, excelente custo-benefício, tá certo? Se você quiser se matricular no curso de gasometria, eu vou deixar o link aqui embaixo, né? O link direto do nosso site. É tudo aí feita de forma online. Você clica, você vai ser redirecionado para o nosso site e você pode fazer aí tudo de forma online, tá? Espero que você tenha gostado dessa questão. Forte abraço e até a próxima.